Então, vamos lá? Iniciamos a gravação, então. Boa noite mais uma vez. Por mais que pareça clichê falar isso, mas vocês sabem que é uma alegria muito grande estar com todos vocês aqui. Importante que se nós podemos estar conectados de forma remota, significa que estamos, na medida do possível, todos bem e em condições de fazê-lo. Então, eu me sinto muito feliz e honrada de a gente poder estar realizando esse encontro, mesmo que de forma remota. Eu coloquei lá na nossa aula da primeira semana o que nós iríamos tratar e uma mensagenzinha de boas-vindas lá para todos vocês, não sei se vocês viram. E junto também estava o nosso plano de ensino desta disciplina que nós vamos trabalhar na quarta-feira. Acessaram o plano de ensino? Eu dei uma olhada meio por cima. Tá, mas viram lá que tá lá, tudo certo, eu acredito que tenham conseguido acessar. Quem não conseguiu e quiser pegar lá o plano de ensino para acompanhar e dar uma olhada, tirar alguma dúvida, fiquem à vontade. Gente, então assim, como eu falei na segunda-feira, nós vamos falar especificamente na segunda daquela disciplina e na quarta dessa disciplina, justamente pelas adaptações que nós temos aí, né? Não são todos os alunos que estão nas duas disciplinas, enfim, nós precisamos tratar de forma individual, então não vamos confundir a professora. Essa disciplina de hoje, da mesma forma que a disciplina, da mesma forma que a outra, são 40 horas. Então, nós nos encontraremos toda quarta-feira, das 19h10 às 20h50. E também, como eu coloquei lá na mensagem de boas-vindas, no Moodle, alguns dias faremos os encontros às 19h10 e outros dias faremos o encontro às 20 horas, tá? Justamente pela questão da forma com que a gente vai trabalhar o semestre. A nossa disciplina, então, 40 horas aulas, legislação social e trabalhista, tá? Então, envolve aqui, tá, professora, mas direito do trabalho já não é uma legislação social? Sim, mas é um nome que foi dado para a disciplina. Mas nessa disciplina vocês terão noções gerais, amplas sobre direito do trabalho. Então, talvez algumas coisas vocês já viram em RH, mas não se confunde, aqui é um olhar jurídico para a coisa. E a legislação social, vocês terão algumas coisas relacionadas ao direito previdenciário, de forma bastante simples e bastante resumida. Nós falaremos de direito previdenciário também no final deste semestre. Então, é bastante conteúdo, é todo o direito do trabalho em apenas 40 horas de aulas, mas vamos lá, é o que nos propõe, e será possível, porque todo ano é possível. Talvez com a questão remota, em alguns pontos vai, inclusive, melhorar, em outros talvez seja... Vocês estão conseguindo me ouvir normal? Sim. Sim. Vai ser uma mensagem que travou algo aqui. Bom, se travar, vocês me avisam nas mensagenzinhas ali ou no WhatsApp. Então, assim, bastante coisa, porque todo direito do trabalho, mas algumas coisas ficará melhor com relação à pandemia, com relação a acesso remoto, e outras coisas serão um pouquinho mais dificultoso para a gente conseguir trabalhar. Mas tudo dentro dos nossos parâmetros, dentro das nossas possibilidades, e vai ser bem tranquilo para a gente conseguir, da mesma forma que vencemos o primeiro semestre, vencer o segundo. Tenho certeza que com esse auxílio mútuo, com essa colaboração que nós tivemos e com certeza continuaremos tendo, será possível. Gente, mudanças de um semestre para o outro. Todos os professores já devem ter falado para vocês até agora, mas então, vocês agora terão a presença lançada, a presença computada no momento da aula. Então, participem da aula, estejam presentes. Glória! Estejam presentes sempre aí na aula, e presentes de corpo e alma, tá? Nada de dormir na frente do computador. Se eu perceber que vocês não estão participando, eu vou pedir para ligar a câmera e eu vou dar presença só quem tiver com a câmera ligada. Então, vamos lá, vamos participar, vamos
Ah, nada a ver, professora, é injustiça, não vale, não vale. Vamos ver o que vai ser injustiça e o Não que não vale, vai você ser. está se sobressaindo sobre uma norma jurídica, prof. Sei, aham. Isso é hierarquia, Eder. Nada a ver, professora. A professora não pode, vai que não tem de jeito nenhum, hipótese alguma, uma câmera no computador. Não tem É, condição? daí nós vamos arrumar fazer um recurso aí para resolver o teu problema. Fica tranquilo. O negócio é participar, gente. Vamos participar. Eu costumo utilizar aquela mesma teoria que nós falamos em sala, que falei na segunda também, que o dinheiro entra para mim e sai da conta de vocês, então eu estou aqui para ser explorada educacionalmente falando, tá? Então, perguntem, utilizem esses momentos para isso. Essa disciplina é uma disciplina muito importante para vocês, porque conhecer os direitos trabalhistas com o olhar da empresa e com o olhar do empregado também é bem importante, porque cada um vai ter uma visão e é importante que se tenha esse conhecimento a respeito disso. Claro que se for uma questão mais aprofundada, vocês terão que procurar um profissional, mas se for uma questão simples e básica do dia a dia, vocês têm aí esse conhecimento para aplicar na prática depois. Então, é uma situação bem importante e que eu tenho certeza que vai despertar o interesse de vocês, porque seja no lado ativo ou no lado passivo, todos vocês estão aí no mercado de trabalho e com certeza utilizam isso no dia a dia de vocês. Então, vai ser bem proveitoso nessa parte aí. Então, como eu dizia, uma disciplina de 40 horas. Nós, na quarta-feira, temos pouco, ou se não nenhum feriado. Então, nós temos aí bastante aulas. Até tinha feito cálculo. Nós temos bastante aulas na quarta-feira. Bastante não, mas normal, não como na segunda, que vai ter um monte de feriado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 aulas, 14 encontros, contando com o de hoje, fora revisão e prova, tá? Então, assim, alguns dias eu vou postar material para vocês, material complementar, para que vocês deem uma olhada antes, depois a gente faz a chamada para fazer o bate-papo. Outros dias eu vou postar outro tipo de material, outros dias não terá material complementar muito extenso, mas nós faremos bem mista, assim, as aulas, justamente para que não fique cansativo para vocês e que eu possa prender a atenção de vocês e também atingir o nosso principal objetivo, aí, para vocês terem pelo menos uma noção dessa área do direito, tá? Vocês terão lá na última semana de cada bimestre, então, mais precisamente no dia 16 de setembro, e no dia 25 de novembro, as revisões, e da mesma forma que nós realizamos lá no primeiro bimestre, no primeiro semestre. Agora eu falo especificamente para o Diogo, que não conhece a metodologia da minha aula, no caso. Eu gravo vídeos à tarde, né? Enfim, gravo antes e lanço no Moodle com a revisão de todo o conteúdo trabalhado, e é com aquilo que vocês vão poder estudar para a prova, tá? Então, não precisa se preocupar em ver outras coisas, que eu passo esse resumão para vocês. São vídeos mais extensos, mas que englobam todo o conteúdo trabalhado no semestre, tá? Então, se por acaso der algum atrapalho aí de não gravar aula ou algo do gênero, por causa de problema técnico, lá no dia da revisão vocês vão ter esse conteúdo resumido em alguns vídeos para que vocês possam realizar a prova. Ok? Pessoal, até então, até agora, vocês têm alguma dúvida? Não, tudo tranquilo até agora. Então, tá bom. Vocês têm também... Essa matéria é muito chata, professora? Quando você pensa para dar resposta. Meu Deus do céu. Olha, eu não tenho como achar a matéria chata, para mim é a preferida, inclusive, mas depende do ponto de vista, porque ela é legislação trabalhista pura, mas com muito exemplo prático, então eu sou suspeita para falar, mas é a minha preferida, de todas as que eu ministro aí, a preferida é essa.
Ah, que ótima professora, parabéns. E ela é tão chata quanto eu. Meu Deus do céu. Aí complica, né? Vixe, meu Deus do céu, eu pensei que era mais de boa. Ah, tá bom. Vou anotar teu nome aqui, pode ficar tranquilo, vou dar um X aqui. Gente, brincadeiras à parte, você sabe como funcionam as notas, então agora, 7 e 3, né? Vocês sabem, 7 de avaliação e 3 de trabalho, vou fazer o trabalho que vocês teriam que fazer extra classe. E no restante continua tudo da mesma forma, então, como nós víamos trabalhando até agora. Gente, a disciplina, de verdade, ela é muito boa, é muito, muito dinâmica, eu diria. É teoria, mas ao mesmo tempo é dinâmica, porque eu consigo citar muito exemplo prático para vocês, trazer casos práticos, mas ao mesmo tempo tem aquela questão teórica, que todas as disciplinas da área de direito são teóricas, né? Mas eu acho que é bem, bem interessante para a gente ver. Gente, então assim, na próxima aula, segunda-feira, a gente vai começar a falar, então, hoje, para se ambientar com relação a tudo, inclusive sobre o plano de ensino. E agora eu começo a falar para vocês do plano de ensino. E eu quero que vocês, por favor, me interrompam se estiver falando muito rápido, porque como eu gosto de falar muito rápido, vocês já perceberam isso. Então, me freiem aí, por favor, se vocês tiverem alguma dúvida e precisarem de algo. Prof, só uma questão. Eu tô com algum problema ainda aqui para o Moodle, por acesso ao Moodle. Não tô conseguindo acessar a tua matéria. Não sei se algum colega ou você pode me enviar o plano pelo WhatsApp para eu poder acompanhar, ou enfim, por e-mail. Não sei se tem como fazer isso agora. Sim, Porque sim. não tô conseguindo acessar ainda, vou ter que pedir para eles liberarem o acesso para mim. Mas no caso, você quer utilizar isso agora? Não, só se algum dos colegas puder me mandar, por favor, que acho que daí não atrapalha a aula, né? Se alguém tiver aí e puder mandar, senão eu tenho aqui no computador também já. Não, mas já acho que o pessoal pode mandar lá pelo grupo mesmo, aí a professora pode ir falando enquanto isso, não atrapalha. Então tá bom. Mas se não conseguir, me pede sem problema nenhum, que eu. Tá fácil aqui, tá no WhatsApp web, ele só eu encaminho. Obrigado. Qualquer coisa peça. Gente, então assim, como vocês sabem, eu tenho esse costume de falar bastante, falar muito rápido. O Diogo não conhece ainda, mas já vai perceber. Então, por favor, perguntem, me freiem aí que a gente vai conversando. Então, o primeiro assunto que nós vamos trabalhar, que está previsto ali na nossa ementa, é origem e evolução da legislação social. Então, quando nós falamos em legislação social nesse momento, nós falamos em direito do trabalho. Então, como vocês sabem, eu gosto de puxar sempre essa parte histórica, justamente para que a gente não entre ali de sola, não caia de paraquedas, uma coisa que nós nem sabemos do que se trata. Então, nós sabemos que hoje no Brasil, nós temos ali a CLT, nós temos a Constituição Federal, CLT, então, Consolidação das Leis do Trabalho, e a Constituição Federal, e assim como inúmeras outras leis que falam da questão trabalhista no Brasil hoje. Mas essas leis, elas não surgiram do nada, elas não caíram ali dentro do livro e é repassado para todos nós. Eles têm toda uma história para ser criada dessa forma e para ser, então, aplicada da forma com que ela é aplicada. Tem todo um caminho, tem toda uma história. Então, eu começo falando da origem e da evolução do direito do trabalho, no caso, a nível mundial, depois a nível nacional. Depois nós falamos sobre a origem do direito do trabalho no Brasil, qual foi a primeira lei, como que surgiu, qual foi a necessidade de existir uma lei para tratar das questões trabalhistas no Brasil, qual foi a necessidade, por que isso foi necessário. Então, eu acredito que vocês lembrem que nós falamos lá na nossa outra disciplina do primeiro semestre, que o direito, ele serve para, vamos lá, alguém me ajuda aí, para que serve o direito? Um por vez, estão bagunçando minhas ideias. Organizar a sociedade. Isso mesmo, para organizar a vida em sociedade, para que nós possamos viver de forma civilizada, né, em sociedade, sob pena de ter uma sanção, um problema jurídico se por acaso não for cumprido. Então, o exemplo que eu sempre cito é no trânsito, né? Se eu não soubesse qual esquina é preferencial minha, qual esquina é preferencial do outro, ocorreriam muito mais acidentes do que ocorrem atualmente, né? Então, nesse sentido, o direito tem o intuito de organizar.
O direito do trabalho, ele não é diferente, ele tem o intuito de organizar e regular a relação entre o empregado e o empregador. Então, quando existe ali uma relação de emprego ou uma relação de trabalho, precisa saber a regra aplicável, a legislação que se aplica àquele caso concreto, para poder, então, se tiver algum problema, fazer a divergência. Dentre essas regras todas aí, nós podemos citar, alguém cita aí um direito trabalhista que nós temos, garantido aí pela lei brasileira. Férias remuneradas. Férias remuneradas. O que mais? 13º entra? 13º salário. Uhum. O que mais? Horas de trabalho semanais? Ou não? Controle de jornada. Exatamente. Mais alguém? Mais um? E alguém escreveu aqui, o Roberto, no caso, né? Não foi a Tayla. Salário, muito bem, também é importante, né? Eu diria que é muito importante o salário. Mas alguém estava falando algo ali, eu cortei? FGTS, professor? Isso, uma lei específica para falar da FGTS, exatamente, também. Não sei se já falaram, professora, mas aquela... depois que a mãe tem neném lá, como é que é o nome? Direito de maternidade? O Entra? direito de trabalho é o salário maternidade. E Isso. Licença maternidade. Licença maternidade para o direito de trabalho e salário maternidade para a Previdência Social. Exatamente. Mas também se encaixa nisso, né? Sim, exatamente. E aí vamos também para a licença paternidade, né? Que o pai também tem direito quando nasce o filho. Gente, então assim, vocês citaram alguns exemplos, é isso mesmo. O contexto é justamente esse, e eu só vou acrescentar que quem falou férias remuneradas, além das férias remuneradas, temos direito a 1/3, um acréscimo de 1/3, né, das férias remuneradas, que é o adicional de férias. Então, só para vocês se ambientarem de todos esses direitos que os trabalhadores urbanos e rurais têm, que está previsto lá no artigo 7º da Constituição Federal, que nós vamos esmiuçar esse artigo 7º, porque ele é muito importante. Eu diria que ele é o mais importante de todo a parte do direito do trabalho, esse artigo 7º da Constituição Federal. E aí, depois de falar dessa parte histórica, de entrar nesse assunto especificamente, nós vamos falar sobre relação de emprego e contrato individual de trabalho. Nós temos uma diferença gritante entre relação de emprego e relação de trabalho. Então, nós vamos precisar entender essa diferença entre relação de emprego e relação de trabalho. Professora, mas não é a mesma coisa? Não. A mesma coisa é quando é tudo igual. Isso não é igual. Então, a relação de emprego é diferente de relação de trabalho. A aplicação da lei é uma para relação de emprego, a aplicação da lei é outra quando for relação de trabalho. Então, nós vamos falar sobre isso também, de forma bem rápida, mas muito clara, tá? Depois, nós vamos falar sobre a jornada de trabalho, que, se eu não me engano, foi a Daniela que citou ali o controle de horas, né? Hoje, a lei prevê que a gente trabalhe quantas horas diárias? 44? Diárias. 8 horas e 48 minutos? 8. 8 horas diárias e 44 semanais. Aí, 8 horas e os minutos é quando faz um acordo de compensação de jornada laboral, que nós também falaremos sobre isso. Mas a lei fala em 8 horas diárias e 44 semanais. O que exceder a isso é hora extra, né? Que daí, segundo também o direito trabalhista, é com acréscimo de quanto por cento? Quando for hora extra? 50. Muito bem. Vocês estão muito craque, gente. Isso aí é maravilhoso. Vamos só trocar experiências aí, trocar figurinhas, exatamente. Então, passou de 8 horas diárias e 44 semanais, nós estamos diante de uma hora de horas extras, né? Que devem ser remuneradas com um acréscimo de 50% sobre o valor da hora normal, tá? E esse acréscimo, esse valor da hora extra, ele reflete em tudo, lá no 13º, lá nas férias remuneradas, em tudo ele vai refletir, vai aumentar também o valor depois. E aí, gente, quando eu falo em trabalho,
quando a pessoa começa a trabalhar, eu sempre digo que a primeira coisa que a pessoa começa a trabalhar, ela começa a contribuir com o INSS, ela pensa no dia que ela vai se aposentar, né? Então, a previdência é importante, você tem que pensar realmente agora. Se você não pensar agora, vai chegar na hora de se aposentar e você não vai ter direito porque você não contribuiu, tá? Mas outra coisa, quando você começa a trabalhar na segunda-feira, qual é o seu pensamento? Vamos lá. A sexta-feira para tomar uma cervejinha e comer uma carne, né, professora? Beleza, sexta-feira para o happy hour, né? Depois, quem trabalha no sábado ainda tem que trabalhar no sábado. E aí nós pensamos no próximo dia, que é o... Depois do sábado? Domingo. O professor está dando aula para o primário, pedindo que dia vem depois do sábado. Não, não é isso. É isso mesmo. Domingo é o repouso semanal remunerado. Então, o domingo é o dia que nós não trabalhamos. Algumas pessoas trabalham no domingo, né, gente? Nós estamos aqui falando da regra geral, mas existem empresas que não param, que trabalham de segunda a segunda, então não é todo domingo que o funcionário vai folgar. Então, vai ter essa diferença, não é todo mundo que vai folgar no domingo. Todo domingo. Então, o repouso semanal remunerado é o dia, então, que a pessoa não trabalha, mas ela recebe por esse dia. Então, assim, como o próprio nome diz, repouso semanal remunerado ou descanso semanal remunerado, RSR ou DSR. É o dia, então, que a pessoa tem o direito de descansar. E esse descanso, ele preferencialmente será aos domingos. Então, algumas empresas não conseguem dar folga para todos os funcionários no domingo, então, por isso que a lei fala em preferencialmente aos domingos. E isso poderá ocorrer em outro dia da semana, mas pelo menos 2 domingos por mês a pessoa precisa folgar. Então, esse é um direito ali que está previsto também na Constituição Federal. Depois disso, e não menos importante, vem o salário e a remuneração. Salário é diferente de remuneração. Alguém arrisca um palpite? Qual é a diferença entre salário e remuneração? Salário seria o que está previsto por lei e remuneração seria, sei lá, tipo, outros benefícios, alguma coisa assim? Ou remuneração, tipo assim, porcentagem de venda, alguma coisa assim? Comissão. Isso. Pode ser gorjetas, faz parte da remuneração. Se você recebe um vale transporte, alguma coisa nesse sentido. Então, tudo que está fora do salário fixo mensal. Tá? Isso é considerado remuneração, é diferente. Professora, que diferença faz? Vocês vão entender lá na hora que a gente for ver alguma coisinha dos reflexos desses valores aqui no 13º nas férias, tá? Gente, até aí, nós falamos então dos direitos, vamos falar sobre o artigo 7º, falando de todos os direitos que os trabalhadores urbanos e rurais têm. Mas todo contrato de trabalho, ele pode ter um fim, certo? E quais são as formas de rescisão de contrato de trabalho hoje? Vocês conseguem citar algumas aí? Quais são as formas de rescindir um contrato de trabalho? Justa causa? Abandono do trabalho? Justa causa, muito bem. Essa é uma forma de rescisão de contrato de trabalho. Abandono do trabalho? Voltar por período? O abandono do trabalho, ele acarreta justa causa, isso mesmo. E o acerto, como é que é aquele acerto legal também hoje pode, né? O acordo, né? Acordo legal. Isso, exatamente. Com a reforma trabalhista trouxe a possibilidade de fazer o acordo. Vocês são muito espertos, vocês começaram pelos mais difíceis, quero ver os mais fáceis agora. Professora, nós estamos trabalhando com coisa mais difícil. Mais complexa. Ótimo. Eu não sabia que poderia agora fazer esse acordo legal aí. Eu não sabia que tinha isso agora. Perde alguns benefícios, mas pode. Isso, nós vamos falar especificamente sobre ele. Na verdade, assim, Daniel, é uma coisa que sempre aconteceu, né? Mas não era permitido por lei. Então, agora a lei possibilitou realizar esse acordo
mas não é daquela forma que era feito antes, com a mentira, digamos assim. Tem alguns requisitos aí que são exigidos para que seja feito esse acordo, mas nós vamos falar sobre ele. Agora tem a possibilidade, sim, tá? Demissão sem justa causa. Isso, então, as duas, exatamente, demissão sem justa causa. Então, rompimento por iniciativa do empregado e rompimento por iniciativa do empregador, tá? Aqui eu peço a conta, aqui eu sou demitido, tá? Então, existem essas formas aí também. Nós vamos falar sobre cada uma delas, para a gente tentar observar. Porque, assim, o que nós precisamos ver? A forma de rescisão do contrato de trabalho, ela acarreta algumas consequências, e essas consequências é individual para cada espécie de rescisão do contrato de trabalho. Por exemplo, se eu pedir demissão, eu não tenho direito a... O que eu não tenho direito quando eu peço demissão? Fundo de garantia. Fundo de garantia, o FGTS, exatamente. Por que eu não tenho direito? Você consegue imaginar o porquê que eu não tenho direito ao FGTS quando eu peço demissão? Que está na lei, claro, mas vocês conseguem imaginar a lógica disso? Porque foi eu que rompi o contrato? Isso, mas por que, assim? Por que qual é a diferença? Porque se supõe que eu tenho Caso você necessariamente ganhe a conta. Exatamente, porque se supõe que se a pessoa pediu conta é porque ela já tem outro emprego, né? Então ela não precisaria de seguro-desemprego. Se supõe, né? Porque não é bem assim a regra, né? Às vezes a pessoa saiu porque realmente não tinha mais condições naquele ambiente de trabalho, enfim, mas é exatamente por isso. Quando você pede demissão, você não tem direito ao FGTS. E a lógica é exatamente essa. Aí que entrava muitas vezes o negócio da negociação também, né? Essa questão da negociação. Às vezes a pessoa ia mudar de cidade, sei lá, vinha, liberava o patrão negociava a liberação do fundo de garantia como se ele estivesse demitindo o funcionário e tal, né? Que agora você falou que foi regulamentada essa prática, né? Uhum. O problema maior é que essa prática ela já vinha sendo aplicada há muito tempo, e como o brasileiro é brasileiro, algumas pessoas aplicavam da maneira correta, outras pessoas aplicavam errado. Por quê? Porque aí acabavam simulando uma demissão que às vezes não existia só para receber o salário, receber o desemprego. Então, assim, né? Brasileiro fazendo brasileirice, né? A gente vê muito por aí. Mas agora, então, surgiu. Pode falar. Até porque quando faz esse acordo legal, perde o seguro-desemprego, né? Isso, agora com a regulamentação, sim. E também não pega o fundo de garantia inteiro, então é só pelo fundo de garantia mesmo. Não tem mais o seguro-desemprego, né? Uhum. Exatamente. Então, o acordo legal, ele traz essa possibilidade, mas o que se vê na prática, as pessoas continuam fazendo aquele acordo ilegal, não legal, porque aí a vantagem é maior, né? Então, é uma simulação, na verdade. Ó, eu vou pedir a conta, mas vamos fazer de conta que você me deu, né? Uma brincadeirinha, digamos assim, que pode acarretar em grandes consequências lá na frente, né? Mas cada tipo de rescisão de contrato de trabalho, ela tem uma consequência diferente. Então, umas dá direito a isso, outras dá direito àquilo. Já a rescisão por justa causa, ela não dá direito a absolutamente nada, a não ser saldo de salário, né? Então, tem essa questão também. E nós temos mais uma modalidade, que talvez vocês não conheçam, que nós vamos aprofundar quando a gente for falar sobre ela, que é a modalidade de rescisão indireta. É como se fosse uma justa causa contrária. É como se o empregado desse justa causa para o empregador. Entrar na justiça e dizer, ó, é impossível manter o vínculo, mas eu não quero pedir a conta para não perder os meus direitos, então quer que a justiça rompa esse vínculo para a pessoa. Mas a gente vai falar, não quero confundir a cabeça de vocês, só para vocês saberem que existe, mas a gente vai falar sobre essa espécie de rescisão aí também. Então, uma pergunta, essa rescisão é nova ou ela já existia antes? Não, ela já existia, mas ela é pouquíssimo utilizada. Tá? É por isso que talvez vocês não tenham ouvido falar. Mas isso acontece normalmente quando, gente? Exemplo, a pessoa está sofrendo assédio no ambiente de trabalho e qual é a opção dela quando ela está sofrendo assédio? Claro, fazer uma denúncia formal e tudo mais, mas o que ela faz? Às vezes, para se livrar daquela questão, ela simplesmente pede demissão e perde todos os seus direitos.
Então, é para isso que existe a possibilidade da rescisão indireta. Entrar com a ação trabalhista e dizer para o juiz, olha, eu estou sofrendo isso, 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 comprovar isso e pedir que o contrato seja rompido, tá? É para uma forma de proteger o trabalhador, que a princípio nós vamos falar sobre todos esses princípios antes de entrarmos no conteúdo propriamente dito. Mais alguém tem alguma dúvida? Até com o que a gente falou até aí? Não, Então, antes eu ouvi, eu acabei deixando passar para perguntar, a professora estava falando sobre horas extras, né, que tem reflexo lá no final, no 13º, nas férias, enfim. Mas e quando é banco de horas? Como que funciona isso? Banco de horas, ela é uma modalidade de compensação de jornada laboral, que eu quero ver onde está o item aqui no nosso... banco de horas, nós vamos trabalhar dentro do item que está ali no plano de ensino de vocês, dentro do item jornada de trabalho. Banco de horas. Ali que nós vamos trabalhar isso, tá? Banco de horas, ele não ocorre reflexo lá, porque, na verdade, o banco de horas, de forma muito simplória, nós vamos falar sobre isso ainda, né? Mas, de forma muito simplória, o banco de horas é uma troca, né? Você deposita as horas ali naquele banco e depois você troca por folga, com alguns requisitos. Então, daí você não vai receber a mais e, consequentemente, você não vai receber a mais lá no final também, tá? Profe, e quando, por exemplo, você trabalha com banco de horas, né? Você não consegue compensar essas horas, e daí depois de certo período você recebe o montante referente àquelas horas que ficaram acumuladas. Esse valor, ele incide lá no final, 13º, nas férias, ou não? Ou continua dessa mesma forma? Na verdade, o banco de horas, você tem um limite não, é recomendado que seja compensado todo ano, seja uma vez por ano seja feita a compensação. Se for dentro do prazo estabelecido pela lei, pelo acordo ou convenção coletiva que foi determinado isso, não reflete também. Agora, se você passar do prazo estabelecido lá no acordo que cada empresa faz com seus funcionários, aí sim tem a possibilidade de refletir sim lá no final. Obrigada. A gente vai ter um item específico sobre o banco de horas. Já anotei aqui que eu vi que tem algumas dúvidas para a gente já poder dar uma aprofundada nesses assuntos que vão surgindo dúvidas aí, tá? Gente, depois nós vamos falar sobre estabilidade. O que é estabilidade? Vocês sabem? O que é um funcionário estável? Só pode ser demitido por justa causa? Muito bem, isso mesmo. Falei, vocês estão craques, gente, que maravilha. Isso é muito importante trabalhar dessa forma. Então, aquele funcionário que só pode ser demitido por justa causa dentro de algumas possibilidades que nós vamos ver o que a lei prevê sobre essa estabilidade existente, tá? Depois, nós temos um assunto que é a lei do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, a lei do FGTS. Acredito eu que sobre isso aqui vocês farão um trabalho, tá? O trabalho bimestral será com base na lei do FGTS. Ela teve muita alteração agora, principalmente na pandemia. Algumas pessoas tiveram aí um valor liberado. Então, tudo isso nós vamos analisar sobre essa óbice aqui. Acidentes de trabalho, que é um assunto bem polêmico, mas ao mesmo tempo é bem importante, que ninguém está livre, né, de um acidente de trabalho, de precisar desse tipo de situação. Aí o INSS socorre também, pagando um valor lá para a pessoa. É por isso que nós temos contribuições para o INSS, justamente por causa desse risco de ter algum problema. Nós falaremos também sobre acidente de trabalho, o que causa um acidente de trabalho, quais são as consequências desse acidente de trabalho, que inclusive uma das consequências é a estabilidade, que nós acabamos de falar, mas também aprofundaremos esse ponto. E depois, gente, se a gente encerrar esse assunto aqui, a gente passa para a legislação previdenciária, daí nós já estamos lá no segundo bimestre, tá? A legislação previdenciária, a gente vai falar de uma maneira muito geral, a questão das contribuições, a questão da administração da Previdência Social, quais são os principais benefícios existentes hoje no Brasil, né, na lei previdenciária, quais são os principais benefícios, salário maternidade, auxílio acidente, aposentadoria,
todos esses benefícios aí de forma bem rápida nós vamos falar. Lembrando que a Previdência Social, pessoal, ele é um sistema contributivo. Então, assim, eu nunca contribuí com a Previdência Social, eu vou conseguir me aposentar pelo INSS? Sim ou não? Sim. Não! Não, tem que ter 15 anos de contribuição, né? Gente, é um sistema contributivo. Eu preciso, então, contribuir para depois ter o direito a receber, tá? Então, Mas e como é que funciona, por exemplo, eu não sei agora como é que fica com essa questão de reforma previdenciária, reformas trabalhistas e tal, mas aquele pessoal que entra na LOAS, né, que é outra modalidade. isso, daí não é aposentadoria, daí é um benefício assistencial. LOAS, exatamente. Que entrava no... Esse é um benefício assistencial, mas não é uma aposentadoria. Você tem que se encaixar em vários outros requisitos para poder ter direito ao LOAS. Mas nós vamos falar sobre ele também. Então, o LOAS você tem que ter 65 anos e não nunca, isso é nunca mesmo, ter contribuído com a Previdência Social. E aí a renda familiar não pode passar de um determinado limite, tem um monte de questão, um monte de regras. Então, é para aquela pessoa que realmente é extremamente pobre. Anteriormente, já existia o LOAS, e vocês devem ter ouvido falar muito, a pessoa se aposentou como boia fria. Devem ter ouvido falar isso aqui na nossa região, é bem comum esse termo. Que, na verdade, nada mais era do que um LOAS, mas conseguido de forma judicial apenas. A pessoa comprovava que, ao invés de ter a própria terra para contribuir, ela só trabalhava de diarista nas propriedades das outras pessoas. Então, esse era a aposentadoria por boia fria. Mas isso hoje já está, assim, existem ainda tem casos tramitando, mas, assim, era uma proporção muito alta e que agora está muito baixa, com poucos casos de concessão de benefício previdenciário dessa forma. Então, o ideal, realmente, é no primeiro dia do trabalho começar a pensar em contribuir, e como a Previdência Social, ela é uma contribuição, um sistema contributivo, ou seja, você paga para depois ter direito a receber, é também uma contribuição obrigatória, né? Eu não posso trabalhar numa empresa, assinar carteira e dizer assim, mas não me desconte INSS que eu não quero me aposentar. Não tem como, né? É uma contribuição obrigatória, isso também está em lei. Aí depois nós vamos falar sobre a administração de vários assuntos dentro da Previdência Social. Gente, tudo isso de forma muito reduzida, tá? Nós não temos como aí em 40 horas trabalhar aprofundadamente cada item. E vocês vão perceber que quando a gente vai falar de um determinado assunto, alguns a gente vai se estender um pouquinho mais, não tem como fugir não tem como controlar isso, porque as dúvidas de vocês vão estar em determinados assuntos. Então, talvez a gente tenha que se estender um pouco mais nesse, diminuir o outro. Por isso que eu já estou anotando aqui onde estão surgindo dúvidas para eu dar uma atenção especial para esses tópicos aí, que é onde vocês irão ter questionamentos a respeito, né? Depois disso, gente, nós vamos falar alguma coisa dos nossos temas transversais relacionados a direitos humanos e também a questão da inclusão dos trabalhadores afro-brasileiros e indígenas no mercado de trabalho no Brasil. Então, esse é um assunto que a gente vai tratar de forma bem simples também. Hoje a gente vai fazer um trabalho, mas é uma questão que precisa ser trabalhada pela questão do princípio da igualdade, né, da Constituição Federal. Então, assim, gente, de todos os nossas observações aqui, a gente falou um pouquinho de cada, para vocês irem se ambientando, para vocês saberem do que vai tratar essa disciplina, para vocês verem também que será bem dinâmico, sabe? Vai ser bem, bem tranquilo de a gente trabalhar, mas é bastante coisa, então algumas coisas vocês vão precisar fazer realmente em momento posterior. Hoje, quarta-feira, vocês têm as 2 últimas aulas? Sim. Tem? Então não vai sobrar tempo depois, mas aí vocês vão ter aí em torno de 40, 50 minutos de vídeo, e antes ou depois vocês terão tempo para fazer outras coisas também relacionadas à disciplina. Vão precisar fazer isso, tá? Porque senão a gente não vai vencer, vocês vão ficar perdidinhos. Se vocês tiverem alguma dúvida, não vou deixar a caixinha de pergunta, né? Mas vocês vão anotando aí e vão me perguntando nas próximas aulas, tá? Que a gente vai sanando essas dúvidas aí na medida do possível, e muita coisa
Com a reforma trabalhista, a gente tem muita coisa nova para trabalhar. Com a pandemia, a gente também tem muita coisa nova, só que isso é algo muito específico que a gente não consegue trabalhar em aula, então isso, se for algum assunto com relação a isso, a gente precisa trabalhar em outro momento, porque é algo muito específico, surgiram muitas medidas provisórias que estão sendo ainda alteradas, ainda colocadas aí em pauta para tentar resolver da melhor forma, para que as empresas continuem com o número de empregados que têm, para auxiliar, dar esse auxílio financeiro também para todas as empresas, tá? Gente, com relação a isso que nós vamos trabalhar, alguém de vocês tem alguma dúvida? Sobre a metodologia, alguma coisa? Se Não, professora, pode continuar assim, suas aulas estão muito boas, parabéns. E agora eu quero que você me responda uma pergunta, Everton. A disciplina é chata? É muito chata? Bastante. Brincadeira, professora, não é não, é bem divertido. Vocês estão vendo o que eu tenho que passar, ainda bem que tá gravado aí, né, para eu poder me defender depois, por favor. Pessoal, então assim, ó, eu vou fazer falso, ótimo. Tem alguém falando falso aí, não sei o que tá acontecendo. Pessoal, eu vou fazer a chamada aqui então, para daí depois a gente fazer os finalmente aí, e daí eu libero vocês aí para dar mais uma olhadinha no plano de ensino. Olhem o plano de ensino. Vamos lá. Aline? Cadê a Aline? Presente, prof. Pessoal, chama todo mundo aí para acordar que eu vou fazer a chamada agora. Quem fugiu de mim aí tá lá na cozinha comendo, fazendo chimarrão. Aqui a Tyler disse que tá com fome. Então, delícia, chimarrão tá pronto já, professora. Ei! Chama todo mundo para a sala aí para responder a chamada. Vamos lá. Daiane? Presente. Daniela? Presente. Gente, eu sou louca de lembrar as coisas no meio da aula, vocês sabem disso, né? Então, eu não falei, mas vocês têm 25% de possibilidade de falta, tá? 75% tem que ser presente. Então, não brinquem com isso, porque reprova por falta, tá? Não esqueçam disso, vocês sabem, já expliquei para vocês como funciona essa questão. São 10 faltas ou dias, né, no caso? 25%. Não sei. São dias de aula. São 14, 15, 16, 17, 18. São 18 dias de aula, se eu não estou enganada. Então, 25% disso. Na verdade, eu fiz direito, né? Daí, cálculo não é minha praia, mas dá pra gente fazer um cálculo no calculador. Podia ter 10 faltas, como são 2 aulas dia, as disciplinas de 40 horas totalizariam 5 dias, mas não tô... 5 dias. Não fui eu que fiz o cálculo, então eu coloco na conta dele. Não, mas não vai fechar a conta, porque são 18 aulas nas minhas contas, daí 25% não vai dar 5 dias, não. Então eu não aceito, não quero mais, então, professor. Tô negando. Cuide isso. Vamos lá, Everton. Oi. Fernanda, Laura. Presente. Por que você tá tão quietinha hoje, Fernanda? Não, você falou. Não tô quieta. A Fernanda Malacarne, tá aí? Fugiu. Fernanda Nayara? Tá Presente. Aí. Franciane? Presente. Júlio? Júnior? Presente. Lucas, cadê você? Tá quietinho? Presente. Marcelo? Presente. Marco, Antônio? Aqui. Murilo? Presente. Opa, hoje tá o Murilo mesmo. Rosângela? Não tá. Me avisou que não ia poder participar. Sandy? Presente. Tatiane? Presente. Tati tá quietinha também. Taia? Ela vai responder presente ali, o Roberto. Não me engana mais. Ela tá no vídeo, prof. Ah, Ela tá com a câmera ali, ó. cadê? Ah, tá esperneando. Beleza. Thalia? Presente. Thalia, né? Tá.
Presente. Diogo. Eu. Ali. Beleza. Gente, eu agradeço imensamente a participação de vocês. Muito boa essa interação. Percebam que é diferente de uma disciplina para outra. Em algumas a gente vai conseguir fazer uma interação maior, outras não. E a gente vai adaptando, tá? Então, agradeço muito pela participação ativa de vocês. Se nós continuarmos assim com as nossas aulas, talvez a gente tenha que até dar uma estendida no conteúdo escrito, porque realmente surgem muitas dúvidas, muitos questionamentos. A professora se empolga também, mas é esse aí o intuito, é essa troca que nós precisamos, trazer alguns casos específicos para a gente analisar e poder trocar conhecimento, então fazer essa troca de informações, essa troca de conhecimentos, beleza? Então, muito obrigada pela participação de todos vocês, deem uma olhada no plano de ensino e quarta-feira, neste mesmo horário, acredito eu, nós nos encontramos para mais uma aula, beleza? Boa noite, Beleza, prof. Boa noite. Boa noite, prof. Um abraço para Boa vocês. noite. Até mais, boa noite. Prof, eu quero perguntar uma coisa. Pode perguntar. A questão que nem eu faltei segunda-feira na aula, porque eu estava de atestado, vale a mesma coisa o atestado? Eu sei que eu estava em casa, mas foi assim, eu cheguei do posto e tomei o remédio já, que eu tô tomando. Eu vi que você postou lá. E eu só botei, é muito forte, tanto é que eu estou deixando para tomar depois das aulas agora, o remédio, nem durante o dia. Eu voltei a trabalhar hoje, não tem condições de tomar ele é muito forte. Eu queria saber se vale o atestado, para pelo menos eu não, né? Não perder. Na verdade, assim, Francine, o atestado, pela regra, ele vale para doenças infecto-contagiosas. Então, você, em tese, não poderia se dirigir até a faculdade pela questão de não contagiar outras pessoas e tudo mais, mas como agora nós estamos num período de adaptação, aula remota, não tem um parâmetro para isso, mas assim, fica tranquila, a gente não vai também, você falou ali que não estava bem, avisou antes, inclusive, e também você tem 25% de possibilidade de faltar, né? E naquela disciplina especificamente, eu falei na segunda, não sei se você chegou a assistir o nosso vídeo, mas nós temos pouquíssimas aulas, salvo engano, 11 aulas até o final, então vai ser bem corrido, e são poucas aulas, a gente precisa aproveitar mesmo. Mas fica tranquila que não vai reprovar por causa dessa falta aí. Não, eu só queria saber, só por conta disso, que eu não faltei à toa, realmente. Sim, não, fica tranquilo, que a gente conhece também, sabe como que é. Então tá bom, obrigada, tá bom? professora. Até mais. Boa noite. Boa noite.